Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar, o porquê R$ 9.887 foi a grande virada de chave na minha vida. Tudo mudou na minha vida financeira, principalmente a minha parte mental. Enfim, se você for novo por aqui e quer acompanhar a jornada de uma pessoa normal, que não veio de família rica, que não recebeu nenhuma herança, mas está cada dia ali buscando a sua liberdade, a sua independência financeira, conteúdo de fato que vai agregar valor na sua vida, já se inscreva no canal, deixa seu like, eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui que vai agregar para você. Então, como tema do vídeo, hoje eu quero falar um pouco mais sobre a minha experiência e pode ter certeza que com a minha experiência, que eu vou compartilhar com você, vai agregar muito para você, porque não é algo tirado de livro, não é algo tirado de teoria, e é algo 100% real, 100% prático, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto, para contextualizar aqui para você entender, eu comecei a investir, tem mais ou menos uns 5 anos que eu entrei no mercado de investimentos, e nesse período eu já cometi vários erros, já fui para vários caminhos, já caí em promessas de dinheiro fácil, enfim, se você está começando, ou até mesmo se você já tem experiência, você já passou por isso, talvez, tem grande chance de você já ter passado por isso, e na minha vida começou esse interesse pelos investimentos, justamente no momento no qual eu queria, me diferenciar, queria ter uma vida diferente, ter uma vida financeira em paz. Eu acho que o principal ponto, independente de número, da minha busca ali, como investidor, era justamente ter paz, era justamente conseguir pensar no meu futuro com uma certa tranquilidade, pensar no meu futuro, saber que, tô nesse caminho e quando daqui a uns anos eu sei que eu tô tranquilo financeiramente, então eu comecei a querer me interessar por isso, de ter essa paz mesmo financeira, independente, e eu entendi que para chegar nesse lugar eu precisava de números, então eu precisava de dinheiro, precisava saber lidar com dinheiro. Então, quando eu comecei a investir, para vocês terem uma ideia, eu não tinha nem conta corrente no banco, tá? Só tinha conta poupança, então eu não tinha conta corrente, então aí que comecei, eu preciso de uma conta corrente para poder transferir o dinheiro para a corretora, e aí que eu fui criar minha conta ali, minha conta corrente no banco. Na época eu era totalmente descontrolado financeiramente, tinha dívidas com cartão de crédito ali, ou seja, alguns meses, às vezes parcelava, várias vezes parcelava, então parcelei o cartão, acabei de pagar aquela parcela ali que você financia ali, refinancia aquela dívida, passava algum tempo, eu, não tô sem dinheiro para pagar esse mês, vou refinanciar para não precisar pagar juros, e fiquei nesse ciclo durante alguns anos da minha vida, e até que veio a grande virada de, eu quero mudar esse jogo, eu quero virar esse jogo, e eu comecei a estudar sobre o mercado de investimentos em si, do modo geral. Então, a minha história começou como acredito que a grande maioria de vocês, eu não comecei como, eu tenho aqui um dinheiro guardado já, tenho um dinheiro parado que eu ganhei e tal, e eu quero começar a investir. Não, o meu desconforto, ele veio justamente do, não consigo ficar nisso a vida toda, como a grande maioria das pessoas, de que, daqui a pouco eu acabo de pagar essa dívida, aí eu já começo outra, e entra naquele círculo vicioso. Então, o meu contato ali começou com a vida financeira, de ter mais controle, de ter mais liberdade mesmo de escolha, veio justamente dessa dor que eu tinha, que eu acredito que seja a maioria da grande maioria das pessoas. E quando eu comecei a investir, como eu falei, tinha dívidas, não tinha dinheiro, não tinha nada, e o meu primeiro alvo foi os R$ 10 mil. E aí que vem a grande questão da grande virada de chave. Então o meu primeiro alvo era, eu preciso atingir meus R$ 10 mil, porque você imagina, uma pessoa que não tem nada, uma pessoa que talvez já ganha o dinheiro de hoje, já pensando, o dinheiro que nem caiu na conta já era comprometido no próximo mês, que era uma realidade que eu tinha. Então o meu primeiro grande alvo foi, para mim, os meus primeiros R$ 10 mil. E para mim, na minha opinião, esse é o alvo mais difícil que você tem. Eu te falo isso por experiência própria. Hoje eu já tenho muito mais do que R$ 10 mil. Se você acompanha os vídeos do canal, você pode perceber isso. Mas porque eu acredito que esses sejam os primeiros, os R$ 10 mil são os mais difíceis que você tem. O primeiro ponto, acho que a grande maior dificuldade disso, pelo menos pra mim, e se chegar no final do vídeo você se identificar, deixa aqui seu comentário pra eu entender que a gente tá falando a mesma língua, legal. Mas, basicamente, o primeiro ponto, da dificuldade disso, foi pra eu desbloquear algumas crenças que eu tinha. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de dinheiro, quando a gente lida desse assunto, dinheiro, eu consigo perceber hoje que eu tenho muito mais escolha, tenho muito mais liberdade, tenho uma vida financeira muito mais em paz, eu consigo entender que o dinheiro está muito mais ligado a si, a minha crença, a minha mentalidade, como eu lido com ele, do que em si a espécie, o dinheiro em si, sabe? E aí, por que para mim esses primeiros R$ 10 mil são os mais difíceis? Porque para você chegar nos teus R$ 10 mil, tu vai precisar quebrar um monte de crença. E quando a gente fala de crença, a gente não está falando de uma receita mágica, de uma receita de bolo, não receita mágica não, perdão, de uma receita de bolo. Faz isso, faz aquilo que vai funcionar. Para cada pessoa vai funcionar de um jeito, para cada pessoa vai ter um significado, E até o livro A Psicologia Financeira fala justamente sobre isso. Qual é a sua visão sobre o dinheiro? Como você vê o dinheiro? Isso vai ditar muito a sua vida financeira, e muitas das vezes não só a tua vida financeira, Vai ditar muito o teu relacionamento com as pessoas. Segundo pesquisa, mais de 65% dos relacionamentos
terminam, acabam por conta de dinheiro, por conta de não saber lidar com o dinheiro, de não ter um planejamento, não ter uma estrutura. E no meu caso, né, falando aqui, trazendo para minha história, esse para mim foi o marco mais difícil, esses 10 mil reais. Por quê? Porque eu precisava quebrar essas crenças. Como assim essas crenças? A primeira coisa que eu tive que quebrar e desbloquear na minha mente foi basicamente de eu preciso olhar para o dinheiro com um olhar de adulto. Como assim? Na maioria das vezes o dinheiro cai na nossa conta, no grande maioria das pessoas da população, podemos dizer, e comigo era assim também, o dinheiro caía na minha conta, eu já ficava procurando com o que eu vou gastar esse dinheiro. E às vezes não tinha, na maioria das vezes já tinha uma dívida certa para pagar. Mas isso começou, eu precisei entender que, pô, para eu chegar nos 10 mil, eu preciso primeiro de 100, de 200, de 300, de 500, de 1.000, de 2.000. Então eu precisei desbloquear essa crença de que o dinheiro caiu na minha conta, eu preciso pagar, eu preciso gastar, eu preciso comer uma pizza só porque eu tenho 100 reais na minha conta parado. Então esse foi o primeiro grande aprendizado, a lidar com o dinheiro, mas sim, além de lidar com o dinheiro, é assumir essa responsabilidade minha, né, sabe? Como adulto, a minha mentalidade como um homem de fato ali que tem responsabilidade, ou você que se for mulher, uma mulher que de fato tem responsabilidade. Então a mágica que eu posso dizer que o foco dos 10 mil reais trouxe na minha vida foi olhar o dinheiro de fato com responsabilidade e não simplesmente tá tudo bem porque todo mundo age assim, sabe? E aí o segundo tópico, né, que eu posso trazer aqui foi ter um controle, começar a querer controlar de fato minha vida financeira. Eu comecei a entender que, pô, o dinheiro caiu na minha conta. Se eu não começo a ter controle, quanto sai, quanto entra, quanto eu faço isso, quanto eu faço aquilo, ferrou, cara. Acabou, é um problema. Porque eu não vou conseguir juntar 5, 10, 15, porque eu não tenho controle. Então, esse alvo que eu tinha ali dos primeiros 10 mil reais, quebrou também essa crença de você precisa ter habilidade com dinheiro. Assuma sua responsabilidade financeira e começa a aprender a lidar com isso para ter controle dos teus gastos, né? E você consegue entender o quanto, para mim, né, isso é tão importante, foi tão importante, e eu acho que seja o marco mais difícil, porque aqui, tudo que eu aprendi nesse período, para chegar nesses 10 mil reais, demorou muito, certo? Demorou bastante. Agora, tudo que eu aprendi, eu vou utilizar isso pro resto da minha vida. Então, ou seja, esse aprendizado inicial é muito mais difícil. Inclusive, aqui no primeiro link da descrição, tem um link da minha planilha de controle financeiro, que é a planilha que eu utilizo no meu dia a dia. São várias aulas lá dentro onde eu te ensino como você administrar seu dinheiro, ter um controle ali financeiro, enfim, do teu dia a dia, gasto diário. Eu acredito que faça muito sentido para você. Mas voltando aqui ao tópico, né, a questão de a primeira grande crença sobre até mesmo a questão de empreender, tá? Porque eu comecei a entender, pô, peraí, o que eu ganho eu não estou conseguindo pagar muito bem minhas contas. Comecei a ter controle, mas está sobrando pouco dinheiro. O que eu posso fazer agora para conseguir ter mais dinheiro para atingir o meu alvo dos 10 mil? Vou começar a empreender. Então você está vendo que várias coisinhas vão interligando e essa mágica vai acontecendo, essa transformação foi acontecendo na minha vida. E o segundo ponto, eu precisei começar a ser disciplinado e focado na minha missão. Porque eu tinha um alvo que era os meus 10 mil reais. Você começa a entender que quando caía um dinheiro para mim, por exemplo, eu fazia um trabalho extra, você acha que eu ia fazer, vou tomar um açaí hoje, vou tomar uma cerveja, vou comer uma pizza. Não, esse dinheiro vai para lá pro meu alvo, que o meu alvo é os meus primeiros 10 mil reais que eu preciso atingir. E isso começou a trabalhar aqui, ó, a minha mente. Eu comecei a focar em buscar mais trabalho, não simplesmente para ter mais dinheiro para comprar um celular novo, não simplesmente para ter mais dinheiro para comprar uma roupa nova, e sim para atingir o meu alvo, o meu primeiro alvo dos primeiros 10 mil reais. Você começa a entender a transformação que isso começa a fazer na minha mente. Um primeiro ponto, né? Eu consegui juntar, e aí vem um outro passo que esse alvo dos 10 mil reais trouxe para minha mente, uma outra crença. Eu consegui juntar meus primeiros 300 reais. Eu lembro disso até hoje. Eu tinha 300 reais em espécie na minha mão. Eu não tinha nada para pagar. Eu não tinha nada para fazer. E aí vem aquela tentação. O que eu vou fazer agora? Às vezes eu não estou com vontade de comer algo diferente. Eu não estou com vontade de comprar nada. Eu simplesmente, o fato de ter aquele dinheiro, de ter aquela sensação de ter um dinheiro sobrando, aquilo muitas das vezes vai te aguçando algumas vontades que às vezes você nem tem naquele momento, mas você quer gastar, você quer fazer aquilo. Então, eu lembro exatamente essa cena, eu com 300 reais em espécie da mão, que eu tinha conseguido juntar, que foi meus primeiros 300 reais, e aquela sensação de que, pô, eu não preciso pagar nada, eu não preciso fazer nada, será que eu vou gastar? Não, mas eu tenho meu alvo de 10 mil, mas está muito longe ainda dos 10 mil. Mas se eu não começo com os primeiros 300, depois 400, depois 500, eu nunca vou conseguir chegar nos 10 mil, eu não queria ter conseguido chegar nos 10 mil. Então isso foi um passo também que desbloqueou uma crença muito forte, né, na minha mente, que é justamente aquela crença de, pô, eu tenho aqui um dinheiro sobrando e isso é, pô, libertador. Eu não ter a obrigação de juntar, eu não ter a obrigação de gastar aquele dinheiro, porque eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta no qual eu quero atingir. E isso veio através do meu alvo, dos meus primeiros 10 mil reais, né? Esse teste de tentação. E só pra gente, eu cheguei nos meus primeiros 10 mil reais e, assim, enfim, pulando várias etapas, mas essas são as principais crenças que eu quero te trazer, que esse alvo de você atingir seus primeiros 10 mil reais, de você ir em busca, pode ser 5 mil, que é o teu alvo inicial, não tem problema, tá? Muitas das vezes a gente vai se comparando com o outro e tal, mas um outro ponto também que isso me trouxe
E a partir disso, eu comecei a me identificar e me visualizar como um investidor de fato. Foi basicamente quando eu estava numa roda de amigos e tudo mais. E às vezes eu vi algumas pessoas falando, pô, caramba, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse hoje R$ 1.000 na conta, eu casava. Né? Um ditado popular. Mas, ou seja, as pessoas não estão acostumadas com isso. E aí eu parava para analisar, eu quietinho na minha, eu lá com 10 mil na conta, parava para analisar e falava, pô, tem 10 mil ali parado, cara. Eu tenho esse dinheiro parado hoje. Se acontecer qualquer problema na minha vida, eu tenho esses 10 mil ali para pagar. Pô, um problema de 10 mil é um problemão, né? Mas, se, sei lá, preciso de um remédio, preciso de alguma coisa, eu tenho esse dinheiro para eu poder arcar com isso. E isso, de fato, foi me trazendo uma consciência, um Luan totalmente diferente do Luan antes desses 10 mil. Você consegue entender a mágica? E a principal mágica não foi só sobre números. Foi basicamente o principal, que eu acho que o foco disso, que é que eu vou levar para a minha vida toda, foi sobre as minhas crenças, sobre as minhas limitações, a minha visão quanto ao dinheiro. É isso que vai ditar, né? Hoje, eu tenho, algumas vezes esses 10 mil reais investidos, tem algumas classes de ativo. Hoje, boa parte do que eu ganho hoje eu invisto, continuo aportando ali todos os meses, mas isso só foi possível porque eu me permiti quebrar essas crenças, eu me permiti mudar essa minha visão, né, em relação ao dinheiro, e tudo começou a fluir a meu favor. Então, por isso que eu digo, esses primeiros 10 mil, ou primeiros 5 mil que seja, é a parte mais difícil, né, ali do seu para você atingir, para você ir em busca da sua liberdade financeira, porque nesse início, além de ter a questão do fator dinheiro, número, espécie, ainda tem o fator crença. E quando você rompe isso, na sua grande maioria das vezes, você já rompeu várias crenças que te limitavam, que te bloqueavam e que fazia você perder muito dinheiro. Você não perder muito dinheiro, né? Perder muito dinheiro também, mas você deixar de atingir seus objetivos. Eu falo muito isso quando eu estou em mentoria, né, com algum aluno, mentoria financeira. Basicamente eu falo, o que vai fazer você se tornar rico, o que vai fazer você chegar onde você deseja, o primeiro passo é você desbloquear essa sua mente, ter a sua visão, ou ver como é que você lida com dinheiro. Isso eu até super entendo, porque a gente não tem educação financeira na escola, não tem na faculdade, muitas das vezes na nossa família é difícil ali, as pessoas, às vezes os nossos pais não tiveram isso, e é óbvio que eles não conseguem ter essa educação financeira. Então é difícil, porque você não tem um parâmetro, você não tem um exemplo, a não ser que você vá buscar. Então às vezes, e quando tu para analisar, de 10 pessoas que tu conversa, 9 vão reclamar de dinheiro, 9 vão falar que tá sem dinheiro, e às vezes aquilo vai entrando na tua mente como se aquilo fosse normal, mas não é normal. Então, ou seja, essa mágica dos 10 mil reais, pra mim, né, basicamente, para não estender tanto o vídeo, quebrou todas essas crenças. Então, e o que eu quero deixar aqui com esse vídeo, é além de compartilhar a minha história com você, me diga aqui qual fase tu tá, se tu já juntou 1.000, já juntou 2.000, 5.000, tá começando agora, não tem problema. Eu quero dizer que é super possível. Eu vim do zero, como eu falei, endividado, não tinha nem conta corrente, e hoje eu tenho aí um valor considerável investido, tô indo em busca da minha liberdade financeira. Então, o que eu quero deixar aqui com esse vídeo para você, de fato, tá? Acredite, mas foque muito forte em desbloquear a tua mente, em destravar ali a sua visão quanto ao dinheiro, porque é isso que vai te guiar em toda a tua jornada para a tua vida. E com certeza, depois que tu atingir os 10 mil reais, pode ter certeza que tudo muda. Até no meu caso aqui, eu botei, né, 9.987 reais, porque ficou faltando, né, quando eu estava próximo de chegar ali nos meus 10 mil reais, até uma curiosidade, ficou faltando, sei lá, 25 reais, 30 reais, e eu não tinha para chegar ali nos meus 10 mil reais. E aí eu ia trabalhar no outro dia, então eu tinha o dinheiro do meu trabalho para almoçar, né? E aí, ou seja, eu ia fazer um trabalho externo e tal, então eu tinha o dinheiro para almoçar. Eu falei, o quê? Não vou almoçar. O dinheiro que eu ia pagar do almoço, eu coloquei esse dinheiro para a corretora, para eu conseguir investir, e eu levei o almoço de casa. Então, olha só a mudança, a diferença que eu tive que ter e que fez esses 10 mil reais na minha vida. Então, enfim, sinta-se acolhido. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos junto construir uma vida próspera e com leveza. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!